Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. As eleições municipais estão chegando. Elas estão previstas para acontecer em todo o território nacional no dia 6 de outubro e 27 de outubro, em caso de segundo turno, e vão decidir o futuro das cidades brasileiras pelos próximos 4 anos, através da escolha, pelo voto, de mulheres e homens que tomarão posse como prefeitos e vereadores. É também nesta época que a figura do profissional da contabilidade ganha destaque dentro dos partidos e campanhas políticas, com a realização da contabilidade eleitoral. A prestação de contas das campanhas e dos gastos efetuados pelos partidos e candidatos que estão concorrendo a cargos públicos em 2024 precisa ser apresentada à Justiça Eleitoral de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, número 23607 de 2019, com as alterações promovidas pela resolução número 23731 de 2024. Cada um dos candidatos às eleições precisa do apoio do profissional da contabilidade para realizar o controle e validar as contas da campanha. Esse controle rigoroso sobre o dinheiro que entra e sai do caixa do candidato ou partido é fundamental para garantir não só um processo justo e transparente, mas também democrático nas eleições. Devido à importância do papel do profissional da contabilidade nesta época, o podcast do CRCSP recebe para falar do assunto o conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, Marcelo Berloffa. Berloffa é empresário da contabilidade, perito contábil e professor em cursos de graduação e pós-graduação. Ele possui mestrado em contabilidade e MBA em ciências contábeis. Berloffa, é um prazer tê-lo conosco no podcast do CRCSP. Olá, Eduardo e todos vocês que estão nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar participando desse podcast, porque ele é um importante instrumento de divulgação de ótimos conteúdos, a toda a sociedade. E hoje, inclusive, nós vamos falar de um assunto que eu julgo ser bastante pertinente, pois ele envolve toda a sociedade, uma vez que as eleições, desde as eleições de 2018, inclusive, as campanhas eleitorais do Brasil são majoritariamente financiadas com recursos públicos, por meio do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Então, você imagina, nesse contexto, para esse ano de 2000, para as eleições de 24, o fundo eleitoral, que é o FEFEC, ele será de quase 5 bilhões, Eduardo. Ele foi definido em 4,9 bilhões. Então, por isso que esse processo de prestação de contas eleitorais, eu julgo ser tão importante para todos nós. Muito bom, Marcelo. Obrigado pela sua introdução. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Então, vamos abrir aqui para algumas perguntas, para a gente esclarecer, para o nosso ouvinte, o que é esse processo de contabilidade eleitoral. Então, Marcelo, quais são os riscos que partidos e candidatos correm por não terem o apoio de um profissional da contabilidade em sua campanha, com esse valor tão alto aí que você nos relatou? É uma fatia grande do orçamento, a gente percebe em relação a isso, realmente é um valor muito relevante. Mas antes até da gente partir para a resposta desse questionamento, que é bastante pertinente, é interessante a gente dizer, que isso tudo, essa forma de prestação de contas, essa importância da transparência e a confiança pública nesse processo, não é exclusividade do Brasil, Essa prestação de contas, ela também acontece nos demais países. Nós temos exemplos no cenário internacional, nos Estados Unidos, a comissão eleitoral deles lá, ela exerce um rígido controle sobre a arrecadação e os gastos de recursos.
e também exigem, né, relatórios detalhados da campanha política, tomando por base princípios da contabilidade, que visa assegurar que o financiamento, que esse dinheiro, né, que nós acabamos de falar aí, ele foi realmente utilizado na campanha e traz aí tenta estabelecer uma transparência para que a sociedade possa acompanhar. Então, aqui no Brasil, né, a contabilidade, ela garante que esses recursos e esses gastos durante a campanha eleitoral sejam de fato registrados de maneira precisa e transparente. Isso, Eduardo, é essencial para a gente manter a confiança pública no processo eleitoral, evitar, nesse caso, a corrupção, né? Aqui, quem dita as regras é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ele exige que todos os candidatos e os partidos, eles apresentem os relatórios detalhados, né, das receitas e das despesas durante a campanha, seguindo normas contábeis específicas. Então, é interessante para a nossa profissão essa inserção, né, que aconteceu na nossa legislação, para que a gente participe, né, o profissional da contabilidade, ele participe ativamente desse processo. Então, isso vem desde 2014, quando o ministro do STF, Dias Toffoli, ele, na época, era relator, né, do texto que acabou se tornando na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que dita todas essas regras das eleições, e naquela ocasião ele proferiu, eu vou inclusive ler aqui, viu, Eduardo, porque eu acho que é bastante interessante, ele proferiu o seguinte voto, né, como relator, abre aspas, considerando o caráter jurisdicional das prestações de contas, foi inserida a obrigação de constituição de advogado e, visando a qualificação das contas prestadas, de assinatura das contas por contador, fecha aspas. Então, você veja, o partido, ele está obrigado a ter a assessoria, a prestação de contas na prestação de contas e o acompanhamento do profissional da contabilidade, né? E você pergunta, então, em relação aos riscos, né, de não contratarem o apoio. Não há, na verdade, essa possibilidade. A necessidade é obrigatória, né? Então, se não tiver a contratação, não tiver um profissional da contabilidade responsável por essas contas, provavelmente já é um dos motivos para que elas sejam rejeitadas, reprovadas, né? A legislação, ela é bastante clara, né? Ela explica nesse aspecto, não deixando qualquer dúvida, né, que a arrecadação de recursos e a realização dos gastos eleitorais, eles devem ser acompanhados por profissional habilitado em contabilidade, desde o início da campanha, né? Na ocasião da aprovação daquela resolução, que foi a de número 23.406, isso lá em 2014, né? Nós temos até historicamente, isso está nos anais, né, dessa batalha que foi conseguir aprovação, inclusive a inserção do profissional da contabilidade nesse cenário. Nós temos registrados, né, uma menção do nosso querido amigo Joaquim de Alencar Bezerra Filho. Ele é conselheiro lá no Conselho Federal de Contabilidade, mas um grande amigo nosso, né, está sempre aí no Conselho Regional de Contabilidade, e ele também, eu vou tomar liberdade de ler aqui o que ele mencionou, né, abrindo aspas. Então ele disse o seguinte, né, com base naquele voto e naquela aprovação daquela resolução em 2014, ele disse o seguinte, abre aspas, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral corrobora com a missão institucional do sistema CFC-CRC, que é servir de instrumento de proteção à sociedade. Fecha aspas. Então, veja, Eduardo, a participação do profissional da contabilidade no processo eleitoral
como eu já disse, é obrigatória e reforça, né, o nosso papel como agente de proteção da sociedade. A gente contribui dessa forma, né, com um controle eficaz da gestão dos recursos públicos que estão destinados lá, quase 5 bilhões, né, e oferecemos aí uma transparência nas peças da prestação de controle, na peça de prestação das contas desse processo eleitoral. É um exercício, uma atividade assim que eu entendo ser das principais, né, da nossa profissão. Excelente, Marcelo. Agora eu vou te fazer um combo de perguntas aqui. Tá, okay, dentro dessa obrigatoriedade, quais as exigências relacionadas à contabilidade que partidos e candidatos precisam seguir nas campanhas eleitorais municipais, né? Candidatos a prefeito e vereadores, eles precisam tornar públicas as suas declarações de imposto de renda, e quais os principais erros cometidos pelos partidos e candidatos que você percebe? O peso é igual para prefeitos e vereadores? Bem, veja, em relação a peso, eu entendo que a lei ela é igual para todos, né? Então, quer dizer, tanto os deveres quanto as obrigações, elas devem ser tratadas da mesma forma. Eu não acredito que tenha uma diferença no julgamento de quando as contas são do presidente da República, né, dos candidatos a presidente da República, ou dos governadores, ou dos prefeitos, e abrandadas no caso, então, do julgamento das contas dos vereadores. Eu acho que não há nenhuma diferença, todas são julgadas com o mesmo rigor da lei. Mas vamos lá, na legislação nós temos o seguinte: tem a obrigatoriedade de prestar contas de campanha, independentemente de movimentação financeira ou estimável em dinheiro, os candidatos, mesmo que renunciarem à candidatura, desistirem, forem substituídos, tiverem seus registros indeferidos pela Justiça Eleitoral ou não realizarem campanha. Esse é um das obrigações. Então, você veja, ela abarca uma série de situações. Os órgãos partidários, né, os partidos, eles também, em todos os seus níveis de direção, quer seja de nível nacional, estadual e os municipais, né? Mesmo que nos casos dos municipais eles sejam constituídos de forma provisória, ele tem que fazer a sua prestação de contas relacionada à eleição, independentemente da obrigatoriedade que ele também tem de prestar contas anualmente, até naqueles anos que não tem eleição. Então é bem interessante em relação a isso, e que alguns às vezes acabam esquecendo, né, desse detalhe da prestação de contas anual. No caso do candidato falecer, veja que até, e nós já vimos no nosso cenário que isso aconteceu algumas vezes, né? Então, se o candidato falece, ainda há a obrigação de prestar contas. Quem deve fazer essa prestação de contas? O administrador financeiro, ou, na sua ausência, vai competir aí a respectiva direção partidária. O partido dele tem que fazer essa prestação de contas. E também, né, para o registro e envio da movimentação de campanha, é bom a gente frisar que existe um sistema específico elaborado pela Justiça Eleitoral. No caso das eleições, ele chama Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, é SPCE, e toda eleição ele tem a sua versão atualizada. Então, nesse aqui, nós estamos falando da versão de 2024. Agora, dentro de todo esse combo, né, como você chamou aí, das questões, em relação à declaração de bens que você mencionou, né, a questão ela é interessante, né? Inicialmente, a gente procurando lá as orientações que eram editadas, né, pela Justiça Eleitoral, era explícito um alerta que vinha escrito mais ou menos assim, né, que todos os bens deveriam ser informados pelo candidato
e aqui que eu chamo a atenção, né? Mesmo aquele que não estivesse declarado no imposto de renda. Veja, para mim, isso sempre me pareceu assim, bastante controverso, né? Controverso, porque, caramba, existe então alguma coisa que eu posso ter e não declarar algum bem, né? Então, é um choque, né? Mas, enfim, consultando o manual do sistema utilizado para o cadastro dos candidatos, né, que chama Candex, tá? É um sistema também disponibilizado pela Justiça Eleitoral, e esse especificamente para o pedido do registro de candidatura. Lá no manual você consegue encontrar as orientações. E em relação a isso, eu encontrei que é obrigado, né, a informar, a elaborar dentro daquele sistema a relação de bens, e que ela deve ser preenchida de forma simplificada, com a indicação do bem e do seu valor, declarado à Receita Federal. Veja que então a gente entende que é tudo que você tem deve estar declarado e também deve ser inserido nessa relação simplificada que eles chamaram, né? Porque ela dispensa a inclusão de endereço, por exemplo, o candidato tem um apartamento na rua tal, no bairro tal, número tal, não precisa. Então é o apartamento e o valor, né? Ela dispensa esses qualquer dado pormenorizado, placa de veículo, chassi, que às vezes a gente até põe isso na declaração de imposto de renda, mas nesse caso, para a Justiça Eleitoral, não há necessidade, é uma relação simplificada. Então, Eduardo, respondendo mais diretamente a essa pergunta de que se o candidato publica a declaração do imposto de renda, não é exatamente a declaração do imposto de renda que deve ser tornada pública, né? Já que se a gente for pensar na declaração feita ao imposto de renda, lá nós temos uma série de outras informações. Nós temos lá pagamentos que são efetuados com gasto de saúde, educação, etc. Nós temos todos os rendimentos que são auferidos, né, naquele respectivo ano. Nós temos uma relação lá também de dívidas e empréstimos contraídos e etc. Uma infinidade de outras informações. Então, logo, por meio do Candex, né, que é a Justiça Eleitoral, acatará as informações, ela vai tornar pública, sim, mas uma relação resumida dos bens de propriedade de cada candidato ou candidata. É o que deve ser, então, porém, um pouquinho diferente da declaração que é entregue ao imposto de renda, mas é, sim, uma relação dos bens daqueles candidatos ou candidatas que concorrerão às eleições, nesse caso, especificamente a de 2024. Você também citou, Eduardo, sobre os principais erros, né, cometidos nesse processo. Bem, em relação a isso, eu observo que o principal foco, né, da fiscalização das contas prestadas é identificar alguns itens principais, né? Então, quando os candidatos eles apresentam a sua prestação de contas, o principal objetivo, né, creio eu, da Justiça Eleitoral é identificar o recebimento direto ou indireto de fontes vedadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa jurídica não pode contribuir para uma campanha. E se de repente eu sou um candidato, eu recebo um recurso dessa pessoa jurídica e utilizo, então já é um erro, até um erro grave, né, cometido naquela campanha, durante aquele período eleitoral. Então, eu acredito que esse seja um dos itens que a análise, que a fiscalização das contas vai buscar. Também o recebimento de recursos de origens não identificadas. A grande maioria, acredito eu, das doações hoje, por pessoas físicas, até por regra, por exigência da legislação, ela
feita via eletrônica pelo banco, obrigatoriamente ela tem que ser identificada. Mas os valores menores, né, eles de repente podem vir sem uma identificação. E se não tiver identificação, eu não posso usar esse recurso, né? Outra observação também que deve ser feita durante esse processo é que são estipulados, né, limites de gastos em todas as suas esferas, né? No caso agora das eleições municipais, com base no tamanho do município, etc. Então tem um determinado valor que é o teto do gasto para a campanha de cada candidato, né, ou candidata a vereador e a prefeito, tá? Então, num município maior, como é o caso de São Paulo, é óbvio que esse limite ele é bastante relevante. Num município menor, o limite é menor, mas ele deve ser observado, não pode ser ultrapassado. Então, a Justiça também vai buscar identificar se esse limite extrapolou ou não. Um outro ponto é buscar uma identificação ali se foram omitidas, né, algumas receitas e alguns gastos realizados, ou o que o pessoal fala que recebe por fora, né, e gasta por fora, o chamado caixa 2 de campanha. Então, o objetivo, creio eu, que da fiscalização também é buscar identificar essa omissão de receita e de gastos durante a campanha. E até um erro também que acontece com frequência é não identificar, né, lá dentro daquela peça de prestação de contas, o doador original. No caso, quando as doações são recebidas do partido ou de outros candidatos. Nesse caso, é CNPJ, né? Veja, mas empresa pode doar? Não pode. Mas o partido tem um CNPJ, então, se o candidato receber recurso do partido, ele tem que identificar com o CNPJ. E se um outro candidato, né? Candidato, não ele enquanto pessoa física, ele enquanto candidato, fizer algum repasse, também tem que ser observado o CNPJ daquela campanha, né, daquele candidato. Então, dessa forma, os erros cometidos provavelmente estarão relacionados a um ou mais itens desses que eu aponto, né, que eu acho que é o objetivo, o foco principal da fiscalização. É bem verdade que alguns são mais constantes, né, do que outros, né? Por exemplo, esquecer de computar valores estimados em dinheiro. Existem situações, né, de doações não em dinheiro, mas sim no item, no equipamento, né, no material, e isso deve ser incorporado como utilizado. O seu valor tem que ser estimado em dinheiro, né, ele não foi doado em espécie, mas ele deve ser considerado para observação do limite de gastos. De repente a pessoa acha, como não é dinheiro, não está dentro do limite. Então tá, e esse erro acaba sendo comum, né? Como também tem, hoje até não mais, né? A gente vem aprendendo com todo esse processo, essa é a verdade, né? Hoje eu acho assim que os profissionais que atuam nessa prestação de contas já estão mais experimentados, mais experientes, né? E a legislação também foi se adequando, e ela vem se adequando a cada situação, né? Então, por exemplo, hoje o consumo de combustível do veículo utilizado pelo candidato, ele não deve ser considerado como gasto de campanha e nem pago com os recursos eleitorais. Às vezes pode, por um descuido, aí acabar sendo inserido naquela prestação de contas, né? Então, eu penso que existem muitas outras ocorrências que acabam acontecendo, né, durante esse período, até porque existe uma certa correria, né? O período é curto, desde o início da eleição, da campanha eleitoral até, propriamente dito, o dia da eleição. Então, é uma correria para que você consiga reunir todas as informações e prestar essas contas, informar a Justiça Eleitoral. Mas eu penso, né, que uma boa conferência, um bom acompanhamento diário dessas informações junto ao administrador financeiro da campanha, né, pelo profissional da contabilidade,
certamente pode evitar muitos erros, e erros às vezes até primário, que uma correria e deixar para a última hora pode acabar nos levando a cometer, viu, Eduardo? Perfeito, Marcelo. E quando que os candidatos e partidos eles devem apresentar essa prestação de contas, né? De acordo com a Justiça Eleitoral, deve ter alguma penalidade que pode ser aplicada em caso do partido ou o candidato não cumprirem essa lei de prestação de contas, né? Então, existe sim prazos, né? Existem penalidades, né? Então, após a divulgação do resultado das eleições pela Justiça Eleitoral, já inicia o prazo para cumprimento da obrigação de prestar contas daquela campanha, né? Então, em relação aos candidatos e os diretórios dos partidos políticos, eles deverão informar a Justiça Eleitoral e, através dessas informações, a Justiça irá publicar, né, tornar pública. Então, toda a sociedade terá acesso aos valores que foram arrecadados, né, para financiamento daquela campanha, assim como onde foram os gastos realizados, né? Para essa eleição aqui, especificamente falando de 2024, nós temos os seguintes prazos, tá? Então, encaminhar o relatório financeiro no prazo de 72 horas, informando as doações recebidas. Veja como é apertado. Por isso que o acompanhamento tem que ser diário, tá? O candidato ou a candidata recebeu uma determinada doação, o responsável ali, o administrador financeiro e junto com o profissional da contabilidade, tem 72 horas para enviar por meios eletrônicos, através dos sistemas da Justiça Eleitoral, um relatório financeiro que vai informar aquela doação recebida. Então, ele tem 72 horas para isso. Se estourar o prazo, provavelmente será penalizado. A prestação de contas, ela acontece em duas etapas. Uma parcial, essa parcial deve acontecer entre o dia 9 e 13 de setembro. Então, ali eu vou informar nessa prestação parcial todas as receitas recebidas, né? Identificando cada um dos doadores, né? Da forma como a legislação determina, e também as despesas que foram realizadas, já detalhando ali o fornecedor daquela despesa, os valores, etc., desde o primeiro dia da campanha até o dia 8 de setembro. Então, eu pego esse período do primeiro dia da campanha até o dia 8 de setembro e tenho até o dia 9 e 13 de setembro para mandar essa prestação parcial. E aí, finalizada a eleição, começa o prazo para que a gente encaminhe a prestação de contas final. Essa deverá compreender toda a movimentação contábil e financeira da campanha eleitoral. Inclusive, eu tenho que enviar os respectivos comprovantes, né? Os documentos que comprovarão as transferências, os extratos bancários, etc., e os documentos, notas fiscais dos fornecedores, os recibos de algum prestador de serviço. Inclusive, se for necessário, se aconteceu alguma ocorrência relevante, eu tenho a possibilidade, e devo utilizar essa possibilidade, de inserir nessa prestação de contas as notas explicativas, né, daqueles fatos ocorridos durante o pleito. Isso ajuda muito no julgamento das contas, né? Porque, do contrário, se não tem explicação, provavelmente o juiz solicitará futuramente, ali durante o julgamento, a diligência ou até a autuação dentro do processo para que a gente se manifeste explicando o que aconteceu. Então, o prazo para que a gente entregue essa prestação de contas final, ele é de até, né, 30 dias após a realização das eleições. Isso considerando o dia da eleição, que vai ser 6 de outubro, para o primeiro turno. E já nos municípios que terão segundo turno, o prazo, então, ele se estende até 20 dias após o segundo turno, que acontece no dia 27 deverá acontecer no dia 27 de outubro. Então, aí eu tenho mais 20 dias para entregar a prestação de contas final, no caso daqueles prefeitos, né,
que concorrerão ao segundo turno. E já em relação, como você mencionou aí, das penalidades, né? Tem uma vertente aqui no Brasil, né, que a gente fala que crime eleitoral, que os erros ou os desvios eleitorais não são crime, né? Mas a bem da verdade é que todo julgamento é feito, sim, levando em consideração a legislação eleitoral, mas, além da Justiça Eleitoral, o Ministério Público também emite um parecer sobre essas peças, né, sobre essa prestação de contas. Então, eu penso que, a depender da gravidade, né, por mais que inicialmente as contas sejam julgadas com base na legislação eleitoral, na legislação que versa ali o exercício do profissional da contabilidade, que deve observar os princípios contábeis, etc., eu acredito que, dependendo da gravidade, pode ser encaminhado para outras instâncias, outras esferas de investigação, né? Policial, inquérito policial, ou até processo criminal, etc., que levará em consideração as demais leis, né, que dispõem sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens e de direitos e valores. Então, quer dizer, pode ser gravemente punido aquele que comete o erro na prestação de contas, né? É lógico que assim não é tão comum a gente ver essa situação, né? Mas se a gente pensar, então, apenas em relação ao julgamento na vara, na esfera eleitoral, as contas elas poderão ter o seguinte julgamento final, né? Elas podem ser aprovadas com algum tipo de ressalva, elas podem ser desaprovadas, né? Ou seja, reprovadas, ou até mesmo tem situações de que o candidato não presta conta, então elas vão ser julgadas não prestada. Isso é óbvio que tem responsabilidade e terá uma consequência mais grave à frente, né? Talvez a devolução, seja condenado a devolver o dinheiro do fundo eleitoral que foi utilizado, porque se ele usou um dinheiro público, não prestou contas, ou prestou contas e as contas não foram aprovadas, tem que devolver essa grana, né? É óbvio que isso vai acontecer. E se a gente pensar naquele ou naquela que tem sempre o desejo de concorrer a um cargo público, né, por meio das eleições, eu acho que talvez, né, a maior penalidade seja ser declarado, se tornar inelegível, né? Então você imagina, eu imagino assim para a pessoa que está inserida nesse meio, né, que está sempre participando, se ele não puder concorrer à eleição, talvez para ele seja a maior penalidade. Talvez se ele fosse preso um mês ou um ano e no ano seguinte pudesse concorrer de imediato, seria melhor do que ficar lá 8 anos inelegível. Então, acho aí que o peso da penalidade vai muito de cada um, mas que há sim a mão forte da justiça avaliando as prestações de contas, isso eu não tenho dúvida, tá, Eduardo? Existe sim, sem ter aquilo que a gente falou de diferença, de peso, né, em relação a cada um. Excelente, Marcelo. Agora falando um pouco sobre a qualificação, né, do profissional da contabilidade, né? Existe uma especialização necessária para o profissional da contabilidade atuar com a contabilidade eleitoral? Olha, Eduardo, eu penso que não basta o profissional da contabilidade estar habilitado. Isso, na minha opinião, para tudo, tá? O que é estar habilitado? Ele formou em ciências contábeis, foi aprovado pelo exame de suficiência e está registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Então, ele tem habilitação. Ele é um profissional da contabilidade habilitado a prestar serviços que são específicos da nossa profissão, né? É necessário, na minha opinião,
que além disso, né, além de estar habilitado, que ele se qualifique para esse tipo de trabalho. Eu disse há pouco, né, esse trabalho de prestação de contas eleitoral, ele é bastante específico, muito minucioso. Ele requer uma dedicação assim gigantesca, um empenho full time, principalmente nesse período aí da campanha. Nós vimos que os prazos são curtos, né? E a margem de erro ela é muito pequena. A nossa responsabilidade é muito grande, assim como é nas empresas, né? Mas aqui envolve toda a sociedade. Veja, nós estamos falando daqueles que governarão a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, né? E dessa forma, embora não exista uma especialização formal obrigatória para o profissional da contabilidade atuar nesse ramo, buscar o aperfeiçoamento técnico para realizar esse tipo de trabalho, na minha opinião, é fundamental, tá, Eduardo? Marcelo, e como que o profissional da contabilidade ele deve atuar, né? Como deve ser a frente de trabalho dele, né? Para que a lisura e a democracia, né? A isonomia do pleito eleitoral, elas sejam devidamente garantidas. Olha, a legislação, inclusive, ela cita isso, né? Nós, profissionais da contabilidade, devemos agir com zelo e diligência, assegurar adequada classificação das receitas arrecadadas e dos gastos realizados ao longo do processo eleitoral, né? Então veja que isso está, inclusive, inserido na legislação, né? Em determinados momentos, certamente, né, nós seremos chamados, além de todo aquele trabalho de acompanhar, de prestar conta, nós teremos de orientar os candidatos, as candidatas, sobre a impossibilidade de uso de determinada fonte de recurso ou mesmo da realização de algum gasto específico, né? Todo esse trabalho, ele deverá estar alicerçado nas legislações que eu já citei, né? No caso, as normas eleitorais editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e também devemos observar as normas de contabilidade, né? Que são editadas pelo CFC, pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nesse caso aqui em especial, a norma brasileira de contabilidade, TG, né, que traz que dispõe, ela é de 2019, que dispõe sobre a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatórios contábeis financeiros. Então, a nossa atuação enquanto profissional, ela deve estar alicerçada dentro disso, né? E é salutar, né? Ressaltar também que toda prestação de contas ela deverá ser elaborada, né, por meio de um sistema próprio, que foi aquele que eu mencionei, que é disponibilizado ele é desenvolvido e disponibilizado pela própria Justiça Eleitoral. Então é um software específico, né, que a gente precisa se familiarizar com o uso dele, né? Um ponto também que eu acho bastante importante é formalizar, né, o seu contrato de prestação de serviço para estabelecer ali, né, as obrigações e os deveres das partes, sua e daquele que será o seu cliente, né, que é o candidato ou a candidata ou mesmo o partido político, né, para que a gente consiga delimitar e criar, né, qual vai ser a nossa forma de atuação e a necessidade que a gente tem de receber as informações em tempo real, né? Eu cito aqui, nesse caso, que eu entendo que é fundamental a gente estabelecer, dentro de tudo isso, uma sintonia assim, muito fina, né? Muito próxima com o administrador financeiro da campanha. Eu julgo que esse relacionamento, que deve ser diário, esse contato diário, essa proximidade, né, entre ambos, é que constituirá uma base muito sólida para que os serviços profissionais que a gente vai prestar, ele garanta a transparência e a equidade que o processo eleitoral exige, viu, Eduardo?
Excelente, Marcelo. A gente vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, infelizmente, né? E aí eu gostaria de que você desse algumas dicas, né, para o profissional da contabilidade que deseja atuar nessa área, né, de prestação de contas eleitorais. E a gente, obviamente, abre um espaço para suas considerações finais, para você passar aí o recado para quem nos ouve, por favor. Perfeito. Que pena, né? Passa muito rápido, né? É uma pena. Bom, nós falamos há pouco sobre a necessidade de atualização profissional, né? E de estar qualificado para prestar esse tipo de serviço, bem como outros que a gente se propõe, né? Eu acho que esse aperfeiçoamento que eu disse, ele pode ser adquirido por meio de participação em cursos específicos, né? Tem vários cursos aí, bons cursos. Também essa qualificação, esse aperfeiçoamento pode vir da nossa participação em todo o processo, em toda a educação profissional continuada, que é promovida pelo próprio Conselho Regional. Se a gente for pesquisar agora lá na internet, no portal do CRC São Paulo, nós vamos encontrar uma infinidade de atividades que a gente pode estar participando e de forma gratuita, né? Isso que é ainda o mais especial. Então, não tem motivo para que eu não busque o aperfeiçoamento que é necessário, né? A participação em lives e até ouvir, né, Eduardo, podcast como esse que nós estamos produzindo, Exatamente. Eu entendo que certamente isso vai fazer a grande diferença na execução e na qualidade dos nossos serviços, né? Para qualquer atuação do profissional da contabilidade. Então, é importante destacar, veja, que a contabilidade ela desempenha um papel crucial na prestação de contas eleitorais. E não só no Brasil, como nós falamos no início, né? Em muitos outros países, né? E graças a Deus, inclusive aqui no nosso querido Brasil, né? Então nós temos vários exemplos, tá? Várias situações, por exemplo, em relação à conformidade com a legislação. No Brasil nós temos essas regras eleitorais, né? Que são rigorosas quanto à origem e ao uso dos recursos na campanha, né? A contabilidade, ela ajuda os partidos e também aqueles que são os concorrentes lá, né, os candidatos e as candidatas, a cumprirem essas regras, né, evitando multas e penalidades da Justiça Eleitoral. As irregularidades nas contas, nós já dissemos, né, pode levar à reprovação das contas e até mesmo, viu, Eduardo, a cassação do registro ou do mandato. Então veja como é importante, tão quanto a campanha, estar dentro da regularidade da lei, prestar as contas de acordo com o que a lei determina. Porque você pode até ganhar na urna, mas dependendo da falha cometida no processo, você perde o mandato. Então ela é muito importante, ela está já inserida, né? Dentro do nosso cenário já das eleições. Nós, profissionais da contabilidade, fazemos sim, com muito orgulho, né, parte de todo esse processo eleitoral aqui no nosso Brasil, né? E como eu disse, em outros países, eu tenho alguns exemplos, né? Por exemplo, no Reino Unido, lá também tem uma comissão eleitoral que ela regula, da mesma forma que o nosso, né, o financiamento das campanhas, e ela exige, né, que os partidos e os candidatos também apresentem os seus relatórios financeiros seguindo um critério assim bastante rigoroso. E sem dúvida nenhuma que os relatórios elaborados pelos profissionais de contabilidade permitem que os órgãos de controle, como é o caso aqui no Brasil do TSE, auditem as contas eleitorais para verificar aqueles pontos, né, de legalidade, de cumprimento daqueles requisitos que nós citamos lá. Quem doou é fonte vedada, proibida, opa, isso aqui está errado. Então, vamos dizer assim, é um pente fino, mas utilizando de todo o trabalho que nós, enquanto profissionais da contabilidade, executamos
E isso, não tenho dúvida, que ajuda a prevenir e também a detectar fraudes e principalmente abusos, viu, Eduardo? Porque o principal de todo o processo eleitoral e de todas essas regras é definir que os candidatos participem de forma igualitária, né? Eles têm que ter as mesmas condições de concorrer ao voto do eleitor. Então, você veja, tem as situações de definir um limite de gasto. Senão, aquele que é muito mais poderoso financeiramente, ele conseguiria massacrar, né, na sua propaganda, etc., o candidato que tem menos recurso ou quase recurso nenhum. Então, a gente às vezes critica, né, o financiamento público da campanha, é muito dinheiro realmente, né? É difícil cravar quem é contra ou quem é a favor. Eu acho que são vários aspectos que têm que ser analisados, né? Mas é uma forma de proporcionar aí essa equidade, né? Porque se o dinheiro for distribuído conforme define as regras, né? E dentro do partido de forma igual, todos terão a mesma condição de disputar e de concorrer ao voto de cada cidadão, viu? Essa é uma forma de pensamento. Para encerrar, então, agradeço pela oportunidade e espero, né, ter contribuído com essa disseminação de informações que vocês promovem, né, por meio desse podcast, e me coloco à disposição sempre que precisarem. Um forte abraço a todos e obrigado por nos ouvirem. Muito obrigado, Marcelo. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do conselheiro do CRCSP, o Marcelo Berloffa, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.